Se você acha que precisa estar muito motivada, muito animada para chegar a um objetivo, para começar uma dieta, para entrar na academia, para buscar um novo emprego, se você acha que precisa estar intensa para isso, pode ser exatamente por isso que você não vai conseguir. Calma, gente, calma que eu vou explicar ao longo desse vídeo, então fica comigo. Eu perdi 11 quilos justamente quando eu parei de ser intensa, quando eu parei de buscar motivação e quando eu decidi simplesmente fazer alguma coisa e ser neutra dentro desse processo. Lá atrás, quando eu tinha já desistido de emagrecer, né, só me via no espelho, me sentia mal e aquilo me fazia comer, e aí eu ficava pior ainda, e era sempre uma bola de neve negativa, que você deve conhecer muito bem, né? Eu uso aqui o exemplo do meu processo de emagrecimento, porque foi o que realmente virou a chave na minha cabeça. Quando eu estava vivendo esse ciclo, esse feedback negativo, esse ciclo negativo na minha vida, que só estava me deixando mais para baixo, mais para fundo do poço, porque eu me via e não me reconhecia, eu acabei desistindo de tudo. Eu falei assim, essa é a minha vida mesmo, eu já estou com uma idade avançada, eu tive 2 filhos, então é assim que a gente, no final da vida, né, as mulheres, depois de uma certa idade, começam realmente a viver isso, a ganhar gordura abdominal, a engordar, faz parte do processo. Eu vi minha mãe, minha avó, minhas tias, todo mundo vivendo isso, faz parte da vida. Eu estava conformada. Eu já tinha realmente desistido de querer emagrecer. E dali um tempo, né, passando por alguns processos, né, por algumas reflexões na vida, um dia eu estava voltando do meu trabalho e veio na minha cabeça a ideia assim, olha, se você tiver que emagrecer, vai ter que ser de forma leve. Veio essa ideia na minha cabeça, eu falei, realmente tem que ser leve, como tudo na vida, como tudo que a gente se propõe a fazer na vida, para a gente ter mais chances de chegar ao objetivo, tem que ser de uma forma leve, né, para a gente realizar, para aquilo ser sustentável a longo prazo. E simplesmente esqueci, né, esqueci esse insight que eu tive e fui continuar vivendo a minha vida. E aí um belo dia eu estava lá rolando o feed do Instagram, apareceu para mim um patrocinado do Dr. Renan, né, do Renan Botelho, chamando para a gente participar do desafio dele, o desafio 5 em 7, perder 5 quilos em 7 dias com jejum. E eu falei assim, olha, interessante, né, porque eu gosto de fazer jejum, me sinto muito bem com jejum, vou entrar. Então, eu paguei, entrei no processo dele, e para minha surpresa, no final dos 7 dias, eu tinha perdido 4 quilos. E eu fiquei realmente surpresa, né? Por quê? Porque eu simplesmente decidi que eu ia fazer aquilo acontecer. Jejum para mim era uma coisa que eu gostava de fazer, então não tinha nenhum mistério. Eu decidi seguir as instruções dele, fielmente, sem questionar, só executar o plano que ele me daria naqueles 7 dias. Fui, fiz, comprei o que ele falava que eu tinha que comer naqueles 7 dias, comprei até uma balança para pesar, segui fielmente o plano dele, sem muita emoção, sem questionar muito, e no final eu tive esse resultado. O que me motivou, aí sim eu fiquei animada para entrar no programa dele, o programa de 45 dias, que foi quando eu perdi um total de 11 quilos, né? E depois ainda perdi mais 6. Depois do programa dele, eu continuei com as estratégias que ele passou, e no final das contas eu tinha perdido 17 quilos. E como é que isso funcionou para mim, gente? Justamente pela falta de intensidade, pela falta de ansiedade no processo. O que eu fiz? Eu fiz o quê? Você tem um objetivo, né? Eu queria emagrecer. O meu objetivo era 10 quilos, tá? Mas o doutor Renan me prometeu 5 quilos em 7 dias, o que para mim era, nossa, se eu perder metade da minha meta em 7 dias, coisa que há anos eu estava tentando fazer, né? E sempre dava errado, nunca conseguia manter. E eu engordava cada vez mais. Então, se eu realmente conseguir perder 5 quilos em 7 dias, vai ser um milagre pra mim, né? E foi o que aconteceu. E eu falei assim, gente, eu só fiz o que ele queria, né? O que ele falou, né? O que ele prometeu que ia fazer. O plano ele me deu. E eu simplesmente executei. Não fiquei pensando muito. Ou seja, eu fui neutra no processo. E o que acontece, gente, quando a gente começa algo com muita energia, com muita motivação, muito animada, não, agora vai, agora eu vou fazer acontecer, treina todo dia, corta comida, estuda, faz tudo perfeito e tal, e daí, de repente,
do nada, dali uns dias, dali umas semanas, começa a acontecer alguma coisa que você não faz um dia, aí perde o ritmo, aí a tua mente já começa, não, descansa um pouco, não sei o que, é muito difícil. Começa a contar historinhas pra você, você desanima do processo e larga tudo pra lá, voltando à velha vida. O que acontece, gente, é que muita gente não conhece as leis da vida. E existe uma lei muito conhecida chamada lei do ritmo, que fala o seguinte, que a vida ela funciona através de ciclos, né? E isso a gente consegue observar, os ciclos da vida, os ciclos naturais, dia e noite, as 4 estações do ano, que ficam sempre trocando em ciclos, as marés, as fases da lua. Então, se você observar a natureza, você percebe que tudo é um ciclo que se repete. É como se fosse um pêndulo, vai e volta, né? Tudo que vai, volta. Então, se você começa uma coisa com muita intensidade, né? Imagina um pêndulo, tem aqui em cima onde você segura o pêndulo, embaixo tem uma bolinha e você puxa a bolinha e solta. O que ela vai fazer? Ela vai para o outro lado com a mesma intensidade, só que no sentido oposto a que você largou ela, né? Se você largar ela aqui embaixo, se você soltar aqui, ela só vai até do outro lado com a mesma intensidade que você soltou ela. Se você soltou de cima, a bolinha vai em cima também com a mesma intensidade. Assim também é a nossa vida. Então, não sei se você já entendeu aqui o processo, mas se você começar uma coisa com muita intensidade, você vai começar bem. Só que dali um tempo, o que vai acontecer? A tendência é você voltar para o outro lado. A tendência é você se desmotivar com a mesma intensidade que você começou o processo. Porque é lei, gente. É a vida. A vida é assim, não tem como fugir disso. Então, qual é a melhor forma de você começar um processo, seja ele qual for o seu objetivo na sua vida? É você começar de forma mais neutra possível. É simplesmente setar um objetivo, buscar um plano, né? Se você não consegue traçar um plano para você, você busque profissionais que consigam te dar um plano de execução e você simplesmente executa. Sem muita emoção, sem muita intensidade. Vai lá e faz, e cumpre o plano, só isso. Se você quiser colocar muita emoção no processo, não, eu vou visualizar com muita emoção e tal, isso é útil sim, quando você quer impressionar o teu subconsciente, tá? Quando você quer mudar a tua programação mental. Então, quando você tem aquela programação mental de fazer aquele hábito, de ter aquele hábito negativo todo dia e você quer mudar esse hábito, você pode usar a programação mental sim, você está consciente desse hábito negativo, então você primeiro tem que deixar de executar esse hábito conscientemente, é um esforço que você vai fazer, e conscientemente também você tem que começar a colocar uma nova programação no seu cérebro, né, no seu cérebro e sistema nervoso, que é da nova pessoa que você quer se tornar. Então é um processo ali que você vai ter que executar, e quando você executa com repetição e forte impacto emocional, com uma emoção muito forte, fica mais fácil de você transformar o que você quer mudar num hábito, né? Num hábito bom, mudar o hábito ruim, você vai abandonar ele e vai começar a se comportar, fazer repetidamente, se for possível, com intensidade emocional, o novo hábito. E isso vai se tornar um novo padrão na sua vida. Mas você também pode fazer dessa forma, você simplesmente age de uma forma desmotivada, não desmotivada, né? Eu não quero fazer, mas sem tanta emoção, de uma forma neutra, na neutralidade, porque se você observar uma pirâmide, né, ela tem os 2 polos embaixo, né, que é onde o pêndulo vai de um lado para o outro, só que qual é a movimentação que o pêndulo tem que fazer para chegar no ponto mais alto da pirâmide? É no neutro. Quando está no neutro, ali no meio, né, quando está no meio, você consegue chegar no ponto mais alto, na tua meta. Então, a melhor forma de você chegar ao seu objetivo é você não ligar para ele. Isso é o famoso soltar, né? Você tem um objetivo, ok, você tem que ter um objetivo, tem que saber onde você quer chegar, né? Isso é muito óbvio. E você tem um plano, tem que buscar um plano e simplesmente executar aquele plano, né? E simplesmente fazer aquilo. Muitas vezes, né, eu tenho exemplos na minha vida de que isso realmente aconteceu lá atrás. Quando eu estava começando a estudar essas questões de lei da atração, de criação intencional da realidade, né, que o povo falava que eu tinha que ter muita emoção, visualizar com emoção para você chegar ao objetivo, eu comecei realmente, em alguns momentos eu senti emoção,
Mas em outros momentos eu tive manifestações, criações, né, de vida que eu queria viver, que aconteceram de forma tranquilíssima. Eu nem pensava muito naquilo, eu tinha aquele objetivo um dia e as coisas vinham para mim e simplesmente aconteciam, né? Quando eu quis fazer o doutorado, eu tinha essa meta, né, de um dia fazer um doutorado na área que eu queria e ok, isso estava na minha mente. Fui viver a vida. Tive filho e tal, e depois de um ano e pouquinho, a menina que trabalhava comigo abriu uma página na internet onde aparecia justamente o doutorado que eu queria fazer, que nem existia ainda, né? Um detalhe, né? Nem existia aquele doutorado quando eu decidi fazer. E ela abriu uma página sem querer, eu vi aquilo e eu fui fazer aquele doutorado. Passei por todo o processo seletivo, fui selecionada, passei na prova e eu fiz aquele doutorado, né? Então, assim, quando você tem uma meta e não emociona muito, né? Quando você não coloca muita emoção, às vezes, quando você coloca muita emoção, na verdade, a tua mente começa a colocar o quê? Bloqueios, né? Começa a colocar dificuldades, começa a ver que aquilo vai demandar muita energia, e aí começa a te mostrar o quanto é negativo, o quanto é ruim, o quanto é difícil, e você, no final das contas, acaba desmotivando, nem dando conta de chegar até o final, simplesmente nem tentando, né? Então a melhor forma de você enganar sua mente e chegar ao seu objetivo é você não emocionar. É você justamente seguir de uma forma natural, de uma forma normal, de uma forma neutra. Tenta não falar muito naquilo para as pessoas, né? Que quando você fala muito naquilo, aquilo fica mais gravado, né? Por um lado é bom quando você tem emoções positivas, mas quando você sabe que aquilo pode te trazer emoções negativas, nem fala muito, simplesmente executa, tá? Porque tudo que sobe muito desce, né? Isso é natural, isso é da natureza humana, da natureza natural. Então, quanto mais intensa você começa, quanto mais intensamente você começa um objetivo, muito provavelmente vem a queda com a mesma intensidade que você começou. A única forma de eu conseguir emagrecer para mim, né, que funcionou para mim, foi justamente tirar o peso emocional do processo de emagrecimento. Né? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, quando a gente está acima do peso, é muita informação que a gente tem na nossa mente de que aquilo não funciona. Não é verdade? O que mais tem por aí são pessoas que tentaram emagrecer e não conseguiram. E não só emagrecer, né, gente? Qualquer objetivo, mudar de emprego, sair de um relacionamento, conseguir um relacionamento, enfim, qualquer coisa que você queira. O que mais tem são pessoas que não conhecem como funciona a vida e como elas mesmas funcionam e simplesmente executam a programação do inconsciente coletivo, né? E aquela coisa negativa do inconsciente coletivo se alastra e é os dados que a gente tem quando a gente não está presente para perceber isso. Então, o processo de emagrecimento, né, que é o exemplo que eu estou dando aqui, ele só funcionou comigo quando eu parei de compartilhar que eu estava fazendo, que eu estava tentando emagrecer. Pelo contrário, eu lembro até que eu falei com uma amiga minha que eu tinha desistido, que eu não queria nem mais pensar em emagrecimento, que eu só vivia minha vida mesmo. E então aquilo se tornou ainda mais leve para mim, né? Porque no meu caso, quando eu falo para alguém, parece que fica com peso ainda maior, né? E é uma carga emocional negativa, aquilo se torna uma obrigação. Aí o que a pessoa vai pensar de mim se eu falei que eu ia emagrecer e não consegui? Então, o fato de eu ter falado para minha amiga que eu não ia mais fazer nenhum tipo de dieta, acho que para mim tirou um peso e eu fui com mais facilidade ainda, porque quando eu comecei o processo eu não comentei com ninguém. Eu simplesmente fui fazendo as coisas e no final deu certo. Então, não é questão de ser fria, gente. Não é questão vou fazer desmotivar. Não é desmotivação. É sem você colocar nenhuma emoção. Porque desmotivação é o contrário da motivação. Então, não é isso que eu tô falando aqui. É você ser neutro. É você pegar um objetivo, pegar um plano ali, o plano que aparecer para você e simplesmente executar, sem emocionar muito. Porque acaba você também não se cobrando. Você acaba não tentando ser perfeita. Você simplesmente executa, é só seguir o próximo passo. Qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer amanhã? Sabe? Porque sem pensar muito, vai se distrair, faz o que precisa ser feito e vai se distrair. E quando eu comecei o processo, foi nas minhas férias, né? Eu estava de férias com meus filhos, então eu tinha programado um monte de atividades com eles. Então eu simplesmente coloquei mais aquela atividade de comer nos horários determinados, aquilo que o médico determinou, e acabou, sabe? Não fiquei pensando muito nisso mesmo.
E a minha mente já estava em outras coisas, nas outras atividades que eu tinha programado. E aí, gente, quando eu vi, no final do programa dele, eu perdi 11 quilos, né? Eu mesma não acreditei. Só acreditei depois que eu pesei, né? E vi com os meus próprios olhos ali o número na minha balança. E aí eu botei as mesmas roupas que foi quando eu comecei o processo para tirar as fotos, para mandar para ele. E eu percebi realmente o quanto eu tinha mudado. E foi surpreendente. Não foi nenhum nada absurdo, não tive que fazer nada assim radical. As minhas amigas realmente concordaram comigo. Cara, vocês viram, eu não fiz nada radical. Eu levava minha comida pesadinha, não sei o quê. Foi super leve para mim, super tranquilo, assim como eu tinha definido lá atrás. Então, quando você tira a intensidade do processo, você para de resistir ao processo, tá? Você começa a cooperar, começa a soltar, começa a simplesmente ir no fluxo das coisas. A mente, gente, quem conhece a mente, os processos que ela executa e como ela funciona, vai entender que ela funciona melhor no simples, na repetição e não naquele emocional exagerado, tá? O emocional, sim, é útil em determinados casos. No caso de reprogramação mental, se você conseguir repetir com emoção, é muito mais rápido o processo. Porém, a repetição, ela sempre vence a intensidade emocional, tá? Porque a repetição, tá? Você vai criando ali novas sinapses neurais, novos caminhos neurais e uma nova programação. E aos poucos você vai deixando de executar a programação antiga. Então a emoção só é importante nesse processo, mas não é fundamental para você conseguir chegar ao seu objetivo. Então, gente, para você chegar de forma mais fácil ao seu objetivo, é simplesmente você tem que saber o que você quer, fato fundamental, não tem como você chegar a um lugar se você não sabe qual lugar vai chegar. Simplesmente vai ser um barco à deriva sendo levado pelo vento. Pare de criar recomeços épicos, uma coisa que eu sempre falei também. Eu vou começar a minha dieta na segunda-feira, né? Clássico. E aí você come pra caramba besteira no final de semana, toma refrigerante, come doce, come pizza, sei lá o quê. E aí na segunda você quer começar de uma forma radical, regradíssimo, não vai ser sustentável. Se você quer realmente começar uma dieta, né, um processo de emagrecimento, você tem que começar agora. Mesmo que o agora seja quinta-feira, sexta-feira à noite, terça-feira de manhã. Você decidiu que você vai fazer isso? Começa hoje. Não precisa chegar outro dia, final do mês, não precisa. Você começa agora. Porque é só um objetivo, tá? Não coloque esse objetivo num pedestal que você tem que alcançar com muito esforço, uma montanha que você tem que escalar. Você não vai conseguir. Você sempre tem que pensar que você é maior que o seu objetivo, tá? Seu objetivo é só um objetivo, é uma meta. Caguei pra ele, sabe? Tô nem aí pra ele. Eu vou traçar um plano e vou seguir. Se eu não tiver um plano, vou buscar alguém que trace um plano pra mim e eu só vou executar. Acabou, eu vou seguir minha vida. É assim que você tem que pensar, é assim que a postura que você deve ter diante das suas metas, dos seus sonhos, né? Tire a palavra sonho, porque sonho fica muito no plano etéreo. A tua mente entende que é algo inalcançável, algo invisível, algo que nunca vai se materializar. Começa a falar de meta, em objetivo, tá? Quebre esse objetivo em vários objetivos pequenos e simplesmente vai executando, vai executando, vai executando. Quando você olhar, menos esperar, você já chegou ao seu objetivo. Pare de esperar a motivação. É só agir no passo a passo, simples, né? Faz o básico, de novo, de novo, de novo e de novo. Então não é a intensidade que vai te fazer chegar ao objetivo, mas é aquilo que você consegue sustentar quando não está sentindo nada, tá? Porque a emoção, ela pode sim te ajudar, mas ela também pode te fazer, né, dar um tiro no pé, porque lembra do pêndulo? Da mesma forma que ela vai, o pêndulo vai, ele volta com a mesma intensidade, mas com o sentido oposto. Então talvez, só talvez você precise parar de pensar muito no que você quer, para não dar margem para tua mente colocar a resistência que vai te impedir de chegar ao teu objetivo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e te aguardo nos próximos vídeos, hein? Eu sei que você tá aqui. Um beijo e até lá.